Tornou-se tão comum usar o futebol como um escape para a realidade, seja para esquecer um dia menos feliz ou para relaxar após um longo dia de trabalho, recorremos sempre ao futebol para tentar melhorar aquele que é o nosso dia. Mas para alguns jogadores o futebol proporcionou algo muito maior, pois se não fosse este, muitos deles deveriam ainda estar rodeados de extrema pobreza e graças ao seu trabalho árduo e talento, estes puderam ter uma vida melhor, assim como as suas famílias. E é hoje onde o MTL te quer levar a conhecer alguns exemplos onde a bola foi a salvação. Robson de Sousa, ou Rubinho, como ficaria conhecido para o mundo do futebol, nasceu numa zona muito pobre na cidade de São Vicente, onde o crime e as drogas eram um cotidiano para os habitantes dessa cidade, vista como a única forma de fugir à pobreza. Vindo de uma família bastante precária, o jovem evidenciava bastantes problemas nutricionais, uma vez que era raro comer, isto era, manifestado no físico do jogador, o qual sempre foi bastante magro. Começara por jogar futsal, onde pôde desenvolver bastante do seu controle de bola e foi apenas uma questão de tempo até ter o interesse de várias equipas. Acabou por chegar ao Santos, onde primeiramente ingressara na equipa de futsal e mais tarde fez um teste para entrar nas equipas de futebol da base do clube, onde foi logo aprovado, trocando assim por definitivo o piso do futsal pelos relevados do futebol. A nível profissional teve 3 anos no Peixe, onde ajudou o clube a sair de um jejum de 18 anos, conquistando o Brasileirão, levou também o clube a disputar uma final da Libertadores em 2003, acabando-a por perder frente ao Boca Juniors. Podemos também, a nível pessoal, destacar o sequestro da sua mãe, a qual foi libertada 2 meses depois. Com as coisas mais calmas, Rubinho juntou-se ao Real Madrid, assinando um contrato milionário de 5 temporadas. Primeiro, comandado por Fábio Capello, o brasileiro teve alguns jogos e umas decentes exibições, mas seria apenas mais tarde, já sob o comando do alemão Bernd Schuster, o menino de São Vicente assumiria a titularidade, assim como melhoraria as suas exibições. É desta maneira que levou os blancos a conquistarem 2 campeonatos espanhóis, mas apesar do bom momento que a equipa vivia, Rubinho acaba por entrar em conflito com o treinador, levando o atleta a forçar a saída do Clube de Madrid, onde acabaria por se juntar ao Chelsea. Ou assim tudo levava a crer, mas o brasileiro acabaria por representar um clube uns poucos quilómetros acima e vestiria na mesma de azul, só que apenas mais claro. No dia 1 de setembro de 2008, por 40 milhões de euros, Rubinho assinou pelo Manchester City. Foi a maior das ironias, o seu primeiro golo na Premier League seria mesmo contra o Chelsea e de bola parada. Acabaria mais tarde por apresentar uma queda de rendimento, sendo emprestado novamente ao Santos e mais tarde partira para a Itália, assinando pelo AC Milan. Foi aqui que conquistou um Scudetto e uma Supertaça, contribuindo com 32 golos. Voltaria então a representar o Santos novamente pela 3ª vez e novamente por empréstimo, mas já em declínio de carreira, onde contou com mais passagens pela China, Brasil novamente e por fim na Turquia. O que poderia ainda ter feito Rubinho se empenhasse, ninguém sabe, é uma pergunta à qual nunca teremos resposta. Mais recentemente o brasileiro foi condenado a 9 anos de prisão pelo tribunal italiano por um caso de violência sexual que remonta a 2013. Falámos dele aqui no MTL. Se quiseres saber um pouco mais, no final deste vídeo vou partilhar aqui o cartão no canto superior direito. Passamos agora para uma cara bem conhecida do futebol português, Di Magia, ou Ángel Di Maria, como quiserem. Ele que estava inserido também num meio extremamente pobre, onde a mãe e o pai trabalhavam nas minas de carvão. O ordenado que recebiam era bastante curto e para que Di Maria pudesse jogar futebol eram feitos muitos sacrifícios. Aos 10 anos de idade, Di Maria e as suas irmãs começaram a trabalhar nas minas para ajudar os seus pais. Era evidente que a comida não era abundante, onde podemos ver pelo físico do argentino, assim como já vimos no caso anterior. Mas devido ao seu trabalho árduo e puro talento, aos 19 anos de idade, o argentino traçaria rumo à Europa, onde viria a representar as Águias.
que é com este primeiro salário com que Angel compraria uma casa para os pais e irmãs, pedindo a estes que deixassem o trabalho árduo e bastante perigoso do minério. É um belo gesto para ficarmos a conhecer de uma figura tão certamente acarinhada por todos os benfiquistas e os quais ainda sonham pelo seu regresso, bem, diria que por todos os portugueses em geral. Passemos para o terceiro caso neste vídeo. Talvez o melhor lateral esquerdo de sempre, o brasileiro Roberto Carlos, também passara dificuldades na sua infância. O craque somou mais de 1.100 jogos ao longo da sua fantástica carreira, contando também com 128 golos, um número fantástico para um defesa. Podem destacar-se entre os muitos prémios ganhos, as 3 Champions e 4 La Ligas que deu à equipa dos Galácticos. Mas até chegar aqui, este passou por muitas dificuldades e tempos cruéis. Nascido na cidade de São Paulo, no Brasil, o especialista em bolas paradas nasceu também numa família bastante pobre, onde se viu obrigado a trabalhar aos 12 anos para ajudar a sustentá-la e, curiosamente, foi nesta fábrica têxtil com que o craque dava os seus primeiros passos no futebol. Ao mesmo tempo que trabalhava, jogava também futebol com os seus colegas de trabalho e foi mesmo num jogo disputado pela equipa da fábrica que Roberto Carlos começou a dar nas vistas. Ao ver o talento deste jovem brasileiro, os olheiros dos clubes da cidade não ficaram indiferentes. Acabaria então por jogar no União São João, que apesar de não ser um clube grande, proporcionou ao defesa esquerdo a sua primeira chamada à seleção. Sucederam-se as equipas brasileiras até que chega à Europa assinando pelo Inter de Milão. Na época seguinte acabaria em Madrid e o resto é pura história. Um excelente exemplo que ao trabalhar duro e acreditar em si, oportunidades surgem no futuro. Aí é só continuar a dar o máximo e tudo acabará por correr pelo melhor. Continuamos, e um dos melhores jogadores uruguaios da história também fora assombrado por um passado de pobreza e este um pouco mais trágico que os demais. Suárez nascera numa família muito numerosa e que passava algumas dificuldades. Por exemplo, com apenas 12 anos, o ponta de lança viu o seu pai abandonar a família, deixando para trás mulher e 7 crianças, onde esta, trabalhadora de limpezas, por muito que trabalhava, ganhava bastante pouco. Perante estes problemas financeiros, era muito comum ver Luís Suárez a jogar descalço, mas mesmo assim isto não desmotivou o craque uruguaio. Este trabalhava todos os dias para se tornar num jogador melhor e mesmo quando um carro passava por cima do seu pé, partindo o 5º osso do metatarso, mesmo isto não impedira o pistoleiro de continuar a jogar futebol. Juntou-se ao Nacional de Montevideo com apenas 14 anos, onde apesar de ter algum ou outro problema disciplinar, oportunidades aparecem como por sorte. Os olheiros do Groningen da Holanda, que estavam a observar outro jogador, deram de caras com o futuro melhor marcador da história do Uruguai. Impressionados com o ponta de lança, ofereceram 800 mil euros ao Nacional, levando o jovem de 19 anos consigo e apenas após ter feito uma época no Groningen, dos quais marcou 15 golos em 37 jogos, despertou o interesse do gigante holandês Ajax. É aí que chega e fica por 4 épocas, conquistando todos os troféus nacionais, marcando 112 golos e marcou numa época uns fantásticos 49 em 45 jogos. Perante esta estatística, o Liverpool não conseguiu ficar indiferente, fazendo assim aquilo que para muitos foi a melhor transferência feita no último dia de mercado de sempre, ele que representou a camisola do clube de Anfield por 4 épocas e após esta passagem por Inglaterra mudar-se-ia para Barcelona, onde em 6 épocas conquistou 5 campeonatos espanhóis, 4 taças do Rei, 2 supertaças e a única Champions League da sua carreira, participando num dos maiores períodos de domínio do clube na atualidade. Apesar de se ter envolvido diversas vezes em algumas situações menos agradáveis, o pistoleiro continua a ser um exemplo de perseverança e dedicação para todos nós. Vamos a uma lenda do futebol mundial. Zinedine Zidane, uma vez numa entrevista disse: "Cheguei a chorar por não ter sapatos para jogar futebol, mas um dia encontrei um homem que não tinha pés." É assim que Zinedine Zidane endereçou a sua situação de pobreza na juventude. Dá-nos uma mensagem de humildade e devemos ser sempre gratos por aquilo que temos e não nos lembrar por aquilo que não temos.
Filho de imigrantes argelinos na França, Zizou crescera nos bairros de Marselha, onde passava horas a jogar futebol, mas apesar do meio social onde estavam inseridos reinar o crime e o desemprego, a família do médio procurou uma vida honesta, onde o pai era um segurança noturno no armazém e a sua mãe ficava em casa a tomar conta dos filhos. Mais tarde, Zidane revelou que tinha como inspiração e maior apoio o seu pai, que considera fundamental na sua carreira. Ele que se estreou profissionalmente pelo Cannes muito cedo, estando 4 épocas ligado à equipa da Riviera Francesa. Vestiria também a camisola do Bordeaux e 4 anos após isto seria jogador da velha Senhora de Turim, a Juventus, onde venceria também o Scudetto por 2 vezes. Depois de 5 temporadas a representar a Zebra, Zizou assinaria pelos Merengues, onde, para além de dar ao público as melhores das suas exibições, ajudara também na conquista de uma Liga dos Campeões, um campeonato espanhol e 2 supertaças. Era a época dos Galácticos, mas depois, também ao serviço do Le Bleu, Zidane se tornaria um ídolo, trazendo para a seleção gaulesa um campeonato da Europa e uma taça do mundo. Conseguiu também a nível individual ganhar uma bola de ouro em 98 e vencer por 3 vezes o prémio FIFA de jogador do ano. Neste momento, Zizou conta com uma promissora carreira a nível de treinador, onde acrescentou aos palmarés do clube madrileno 3 cobiçadas Champions. Acabamos assim com um exemplo nunca menos importante nem menos inspirador. Apesar de não crescer no melhor meio, Zidane sempre acreditou em si e fez o que era correto, conseguindo assim alcançar uma vida melhor para si e para os seus, fazendo-nos acreditar que com o nosso trabalho árduo sempre tudo será recompensado um dia. E é com esta mensagem que o MTL vos deixa. Apesar de a vida por vezes nos deparar com uma ou outra dificuldade, temos de cerrar os punhos e continuar a trabalhar e, acima de tudo, sermos gratos por aquilo que temos. Um forte abraço do MTL. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.